continuar sempre percorrendo esse caminho, que é o caminho verdadeiro que nos leva ao céu. Irmãos, agora eu vou apresentar o mensageiro desta manhã. O irmão que não o conhece, ele é jovem e é sempre bom nós ouvirmos jovens falando, que sempre nos traz assim muito entusiasmo, eles transmitem, né? Força, vigor, sabedoria. E hoje, escolhido para trazer a palavra de Deus é um seminarista, ele é evangelista, faz um trabalho extraordinário pelas redes sociais. Inclusive, esse culto está sendo transmitido pela internet, YouTube. Nós temos a divulgação do trabalho, usando esses mecanismos modernos que a igreja deve, inclusive, buscar hoje para comunicar a palavra de Deus. Paulo Vitor, eu conheci ele pequeno, também passou por essa igreja aqui, era, se eu não me engano, tinha 7, 8 anos, né? 7 anos, e agora retorna a essa casa aqui, e nós temos 40 anos mais ou menos de distanciamento do momento que ele esteve pela primeira vez, e agora com a família, né? Irmão Zé Luiz, Luci, têm sido abençoados aqui conosco, e têm trazido também grandes bênçãos para nós. Que Deus possa se utilizar deste jovem, e se alguma igreja quiser propagar as mensagens, divulgar os trabalhos, esse rapaz é bastante capacitado para essa área. Nós vamos ouvi-lo agora com atenção. Primeiro ele vai ler o texto bíblico, teremos um especial em seguida, e depois ele retomará a palavra que Deus já colocou em seu coração. Tudo é seu, irmão. Deus abençoe. Amada igreja, bom dia. A paz de Cristo, nosso Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria, né, que eu recebo esse convite. Estamos aqui com meus 7 anos de idade, recebendo minha primeira Bíblia nesta igreja, quando ainda éramos ali no Largo do Machado, na praça. E essa Bíblia está guardada lá comigo até hoje. Não trouxe porque eu tenho um carinho com ela, eu preferi deixá-la lá guardadinha, né? Então, Deus, agradeço a Ele por esta oportunidade, agradeço ao pastor pelo carinho, pela oportunidade, pela confiança de poder trazer a mensagem que eu tenho buscado levar através das redes sociais, a pregação do Evangelho, levando o amor de Cristo, compartilhando fé. Esse é o meu desejo, esse é o meu chamado. Então, vamos abrir a palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 ao 18. É o apóstolo Paulo expressando a sua gratidão ao Senhor, onde a igreja de Tessalônica estava passando por tribulações, dificuldades, perseguição, grande influência de amigos que eram do mundo, mas que não decidiram se converter ao Evangelho, mas tentavam de alguma forma influenciar esses irmãos que aqui estavam em Tessalônica. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a mensagem desta manhã. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo então diz: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, esse é o sinal de que eu e você devemos confiar no Senhor. Amém. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, com a ajuda de Timóteo, de Silas, se vê desafiados a levar uma mensagem de fé àquela igreja, que passava por perseguições. Uma igreja que, em meio às adversidades, de novos convertidos, até mesmo da alta sociedade, homens ricos, mulheres com boas condições, que de forma até indireta acabaram divulgando mais o Evangelho. Porém, dentro da igreja havia uma influência daqueles que não abraçaram a fé e tentavam de alguma forma tirar os que estavam na igreja a voltar ao velho homem. Além dessa influência,
a pregação do Evangelho de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus, que também a igreja se acomodava tanto, que achavam até melhor não trabalhar mais. E é o que nós estamos vendo hoje em muitas situações, não é verdade? Se você hoje colocar na internet, você consegue ver muitos temas sobre escatologia, final dos tempos, e as pessoas dizendo, não vou mais trabalhar, agora é só esperar o Senhor Jesus. E esse é um grande desafio para nós, é saber que mesmo nesse tempo de fim, é onde nós mais devemos abrir a nossa boca para expressar a nossa confiança no Senhor, porque Ele está voltando. Amém, queridos? Amém. Então, confiar no Senhor nada mais é do que ser grato nele. Porque gratidão é um reconhecimento de confiança. Quando nós confiamos no Senhor, nós reconhecemos, nós sabemos quem Ele é. Ele é o dono de todas as coisas. E você e eu não estamos aqui por acaso. Não pense em você, que foi você que decidiu estar aqui. Não pense em você que você está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Amém? Amém. Em Colossenses capítulo 1, versos 3 e 4, fala que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Ele nos deu então condições de sermos redimidos, de termos a redenção dos nossos pecados. Isso já é motivo de agradecimento. Eu quero ilustrar a gratidão através de uma história, não sei se você conhece, que é sobre a caneta que nunca acaba. Imagine que você tem uma caneta e ela é muito boa, é simples, mas é boa, mas ela é uma tinta que nunca acaba. É uma tinta que nunca te deixa na mão. Sempre que você precisa, você a pode utilizar, mas ela é tão boa e durante muitos anos você a tem e chega um tempo que você já não dá mais tanto valor a ela, até que um dia você está diante do seu trabalho, uma reunião, e um amigo diz para você que não tem mais tinta na caneta dele e ele pede a sua emprestada. Você sente duvidar, já que você já vê aquela caneta como algo que não tem assim tanto valor, você pega a caneta e empresta imediatamente para ele. Não, toma aí. E ele usa a caneta, ele se satisfaz com a caneta. A caneta foi um instrumento para ele naquele trabalho, naquele dia. No final ele devolve para você a caneta e ele pergunta, nossa, onde você conseguiu essa caneta? Parece que ela nunca vai acabar, ela é tão boa. E aí você começa a se perguntar, nossa, eu tinha essa caneta nas mãos e eu não havia parado para pensar do quanto ela é especial. Em paralelo a isso, se nós compararmos a caneta às bênçãos de Deus, muitas das vezes as bênçãos de Deus estão acessíveis para nós, estão logo ali, mas por nós deixarmos de valorizar as bênçãos que diariamente recaem sobre nós às vezes até não agradecemos, nós às vezes não damos tanto valor a essa graça do Senhor. Até que um belo dia alguém precise, até que um belo dia você precise, e você lembre que a graça do Senhor sempre esteve acessível a você. Amém. Então a graça, ela nos alcança para que nós sejamos gratos ao Senhor. E hoje eu quero falar de 3 personagens que nos ensinam a sermos gratos antes, durante e no final. E o primeiro personagem para nós está lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 10 e 11, a igreja pode abrir comigo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 a 11, que diz assim: E Ana, com amargura de alma, Ana foi a mãe de Samuel, né? E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres dela, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. A história dessa mulher, queridos, é uma história difícil, porque ela vivia num contexto onde a maternidade era altamente valorizada, e uma mulher sem filhos era uma mulher amaldiçoada. Então, a bênção recaía sobre uma mulher que tinha filhos, na visão daquela cultura. Então, para ela era uma dor tremenda ver que ela não conseguia ter esse filho. E, diante disso, ela vai ao templo e ela faz um voto ao Senhor, que nós lemos aqui. E esse voto é aquele que você pede a Deus para que Ele lhe conceda bênçãos, para que você possa devolver a Ele.
Então, muitas das vezes, nós pedimos ao Senhor as nossas bênçãos. Mas, para que pedimos? Pergunte para o seu irmão ao seu lado, pergunte aí para ele, por que você pede bênçãos ao Senhor? Pergunte aí para ele. Será que você sabe a resposta? Amados, nós devemos pedir bênçãos ao Senhor para colher frutos para Ele, para que o nome dele seja exaltado. E essa mulher nos ensina que, ao pedir um filho, ela diz ao Senhor: eu dedicarei para a tua obra. Então, quando nós queremos tanto as bênçãos do Senhor, precisamos entender que nada é para nós, é para Ele. Então, de alguma forma, por mais que nós iremos nos beneficiar daquilo que pedimos, precisamos ter em nosso coração a gratidão de que Ele é capaz de nos abençoar para simplesmente devolver a Ele. Porque Ele nos dá para que nós sejamos instrumentos. Então, muitas das vezes, possamos pedir uma casa, podemos pedir um carro, condições financeiras melhores, mas para quê? Eu tenho um amigo pastor que ele costuma sempre dizer que se você ganhar na loteria 1 milhão, Deus não permite que você ganhe. Sabe por quê? Porque no domingo que vem você não vai estar aqui. Verdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que pedimos a Deus, porque é isso que vai fazer grande diferença na nossa caminhada de fé. E Ana derramou a sua alma diante do Senhor. E quando derramamos a nossa alma diante do Senhor, há um chover de bênçãos para nós. Há bênçãos do Senhor sem medida. E nós olhamos isso lá no verso 18, desse mesmo capítulo 1, verso 18 diz que então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Ela confiou que Deus ouviu sua súplica e que Ele era capaz de transformar a sua dor em alegria. E é interessante notarmos que hoje em dia não é assim. Quantas vezes a tristeza, a depressão, a dor faz com que você perca o apetite, não é verdade? Ou você pode perder o apetite, ou então querer ir para a geladeira toda hora, diante da sua ansiedade, diante do medo. E há estudos que indicam que você procura mais a geladeira quando pensa no futuro, e você procura menos ela quando a dor é do passado. Então, por isso que você, quando perde um ente querido, você quando perde um emprego importante, você quando está em condições difíceis financeiramente, você acaba o quê? Não querendo comer, não querendo se alimentar. Mas essa mulher aqui, diz o texto, e olha que como a palavra de Deus é linda, que você se atenta aos pequenos detalhes do texto bíblico. Diz aqui, por que diz aqui? Que ela voltou a comer. Justamente para mostrar que ela confiou no Senhor. Porque nós podemos voltar a ter uma vida sadia, uma vida com Cristo, através da nossa paz, que só Ele pode nos dar. Então o texto declara que ela comeu alguma coisa. Isso só revela para nós que ela saiu do luto, da tristeza, crendo de que o futuro dela seria maravilhoso, crendo de que Deus iria abençoar ela com um filho. E a resposta vem através da oração. A resposta vem através de um joelho no chão, de um quebrantamento. E ela levanta já na certeza de que Deus iria abençoá-la. Então nós aprendemos aqui na vida de Ana que quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós nos levantamos alegres. Ainda que o seu semblante não seja aquele semblante que todos olhem para você e falam: nossa, que alegria! Mas no seu coração você está disposto a declarar: eu confio no Senhor. Você está disposto a dizer: o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Então, queridos, quando eu disse no início desta mensagem que você não está aqui por acaso, é porque eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui nesta manhã. Amém. Para que você aprenda que quanto mais gratidão você tiver na sua vida, mais você colherá as bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Quanto mais um coração voltado para o Senhor, quanto mais uma gratidão antecipada, mais o Senhor antecipa bênçãos na sua vida. Amém. Então Ana teve um coração antecipado. Ela não viu o filho chegando, mas ela sai da oração alegre e feliz, porque Deus havia ouvido a sua oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é um exemplo de Deus, é um exemplo de gratidão para as nossas vidas que Deus nos traz aqui através da sua revelação. Então Ana, nós aprendemos com ela que a gratidão antecipada, ela traz bênçãos. Um outro personagem que nos ensina muito sobre gratidão foi Davi. Davi, pastor de ovelhas, um homem
sem aquele aspecto natural entre os demais. A Bíblia fala de seu semblante ruivo, diferente dos irmãos, meio que deixado de lado pelo próprio pai. Mas Davi, ele queria de alguma forma agradar o Senhor. E Davi estava sempre atento àquilo que Deus tinha para a vida dele. E Davi então ele aprende a ter gratidão em meio às lutas. Davi foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Só que imagine você sendo escolhido por Deus para que você seja um novo líder na sua empresa. Imagine você sendo escolhido por Deus para que você ocupe um novo cargo. Mas você olha para aquele cargo e vê, tem alguém naquele lugar. Como que eu posso ouvir esta mensagem e falar, Deus, eu tenho uma bênção para mim naquele determinado lugar, mas naquele determinado lugar tem alguém. Como que eu posso ocupar aquilo? E você olha para aquilo e desanima. Mas Davi não desanimou. Davi olhou para a palavra que Samuel trouxe para ele, declarando que ele seria o novo rei de Israel. Ele tomou posse disso e disse, agora, Senhor, se você disse, o Senhor vai cumprir. E Davi então aprende a esperar que as respostas só poderiam vir através do Senhor. Davi então não tenta antecipar a bênção que Deus havia prometido para ele. Davi simplesmente espera a bênção que Deus prometeu chegar. Mas não foi fácil. Davi escreve um salmo, lá no Salmos capítulo 57, verso de número 9 até o 11. Ele começa aqui pedindo a Deus pela misericórdia. Mas é nesse salmo que Davi escreve de dentro de uma caverna. Ou pelo menos ali ele foi inspirado a guardar esse texto e em algum momento revelar a nós de que foi ali que ele aprendeu sobre a bondade de Deus. Mesmo na caverna, sendo perseguido por um rei invejoso, por Saul, Davi aprende da importância de agradecer ao Senhor, de ser grato a Deus mesmo na adversidade, porque é nessa adversidade que nós crescemos. É nessa perseguição que nós levamos isso como uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais daquele que pode saciar as nossas dores, as nossas dificuldades. Então Davi escreve esse Salmo 57, do verso 9 ao 11, diz assim: louvar-te-ei, Senhor. Lembre-se que ele está na caverna. Ele diz, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Ou seja, ele diz que louvará ao Senhor, mas entre os povos. Ou seja, ele não quer apenas louvar sozinho, ele quer louvar juntamente com o povo dele. Ele já consegue ver, mesmo na caverna, que um dia ele seria rei e ia levar o povo de Israel a adorar o Senhor em unidade. Então Davi, ele começa aqui a contemplar nesse salmo, dentro da caverna, de que Deus, aquela promessa que ele deu para ele iria chegar lá. E ele diz aqui, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Ele já está declarando que ele vai levar o povo à adoração ao Senhor. E ele diz, porque na tua misericórdia, grande é até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Ser exaltado a Deus sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. É ou não é uma expressão de gratidão ao Senhor? É ou não é um reconhecimento de que ele está recebendo algo que mesmo que ele não mereça, mas ele é grato por isso? Amados, quando nós temos um coração grato ao Senhor, como Ana, antecipando-se as bênçãos, e como Davi, no meio do processo, Deus cumprirá as suas promessas em nós. Então, o que nós aprendemos até aqui nesse momento é que nós precisamos nos antecipar àquilo que o Senhor já nos prometeu. Nós precisamos colocar Deus em meio às nossas dificuldades, porque é nesse momento que nós somos fortalecidos. E você não pense que você faz isso ou cresce para você. É quando você pensa para o próximo que Deus te abençoe. Não foi assim com Jó? Lá no capítulo 40, versos número 10, se eu não me engano, onde Jó muda o cativeiro dele, Deus muda o cativeiro dele quando ele ora pelos seus amigos, que muitos vão dizer que eram inimigos, porque não entravam no mesmo fluir dele, julgavam ele, diziam, Jó, você tem pecado, Jó, você está condenado, Deus está te trazendo esse mal, essa provação, porque não é nem prova, é porque você cometeu algo errado. Mas Jó, ele começa a entender que quando ele se desconecta dessa preocupação que os amigos estavam trazendo a ele, e ele começa a orar por esses amigos, para que os amigos entrem na vontade de Deus, o texto é muito claro, diz que neste momento, Deus mudou o cativeiro dele. Então, amados, quantas lutas nós passamos, e às vezes nós somos tendenciados a orar pelas lutas. Senhor, nos livra dessa dificuldade. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou em depressão. Senhor, eu preciso de um auxílio. Senhor, Senhor, está difícil.
E o Senhor vira para você hoje, nesta manhã, e diz: olhe para quem está ao seu lado. Olhe para quem está ao seu lado, porque é neste momento do fluir de Deus na sua vida que Ele vai fazer mais. Afinal, em Efésios capítulo 3, verso 20, o que diz lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí minha chave: conforme o poder de Deus que opera através de nós. Então é conforme o poder de Deus operando através da minha vida, ou seja, através da nossa oração pelo próximo, que Deus faz infinitamente mais. Quantos creem aqui que Deus pode fazer infinitamente mais? Amém. Então, ore por quem Como Ele está ao pode. seu redor. Ore pela igreja perseguida. Ore pelos nossos irmãos que já passaram por aqui, mas que estão se desenvolvendo em seus ministérios. Amados, faça com que a obra de Deus cresça. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos sendo perseguidos. Talvez não fisicamente, mas nossos valores, nossas palavras. E talvez daqui a pouco o logaritmo da internet vai entender que quando você falar Deus, eles vão ter que te bloquear. Quando você falar Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, eles vão te bloquear. Porque vai haver um tempo que o único caminho, a verdade e a vida para o mundo será quem? O anticristo. Aquele que vai querer dominar todas as nações, e quem for contra ele, o que vai acontecer? Será preso, será perseguido. Então, amados, nós precisamos nos preparar, porque já estamos mais do que no tempo das dores. Porque no tempo das dores, Jesus disse que já era aquele tempo. E nós hoje, já faltam minutos para que isso ocorra. Então, o que eu e você estamos fazendo para que, de fato, homens e mulheres estejam preparados para receber o Senhor Jesus nos ares? Nós teremos esse encontro com o Senhor. Ainda que você creia que vai ser depois ou antes da tribulação, o mais importante é você crer que você precisa estar preparado para se encontrar com o Senhor. Se vai ser antes, depois, no meio, não importa. O importante é você e eu estarmos preparados hoje e não olhar para frente, olhar para hoje. Jesus Cristo disse, né? O que dirás à sua alma se te pedirem hoje por ela? O que você vai fazer hoje? Em Mateus capítulo 6 fala que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Basta o seu dia, seu próprio mal. Então aprendemos aqui com a história de Ana que a gratidão ela precisa ser uma gratidão antecipada. Aprendemos com Davi que a nossa gratidão precisa ser em meio às perseguições. Então esse salmo declara a importância de cantar louvores, de agradecer ao Senhor. Um terceiro personagem, são 50 personagens hoje, tá bom? O terceiro personagem, estou brincando, só mais um personagem, para nós finalizarmos aqui, porque o mais importante para mim, queridos, não é o tempo, mas é o conteúdo que está sendo informado a você. Amém. É a palavra do Senhor. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu imaginava que se eu chegasse atrasado no culto 5 minutos, eu perderia as bênçãos do Senhor. E com o tempo e a maturidade, eu fui percebendo que eu devo dedicar, com esmero, chegar com pontualidade. Mas mesmo que eu perca alguns minutos do início, eu não vou perder as bênçãos do Senhor. Então talvez hoje você tenha chegado um pouquinho atrasado, eu vi alguns chegando atrasados, mas saiba de uma coisa: Deus tem bênçãos para você. A palavra de Deus basta uma palavra, não é isso? Então eu creio que existe uma bênção de Deus sendo liberada na vida de cada um de vocês, porque vocês vão sair daqui e vão lembrar da importância de sermos gratos ao Senhor. E mesmo que alguns possam chegar muito atrasados, o mais importante é que, assim como aquela parábola de Cristo, que havia um Senhor que abençoou um que chegou cedo, outro que chegou de tarde, outro que chegou à noite, da mesma forma, Ele vai abençoar cada um de nós. Porque Deus vê o nosso coração. Deus vê como você está com o seu coração voltado para o Senhor. Amém? Então, o último personagem para nós, nada mais, nada menos do que aquele que nos deu o título dessa mensagem em 2 Tessalonicenses. É o apóstolo Paulo. E quem foi Paulo, né? Paulo, homem perseguido, passou por muitas dificuldades, mas ele aprendeu a ser grato ao Senhor, mesmo nas suas mais dificuldades. E Paulo expressa uma vida dedicada ao Evangelho. E lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, quem quiser abrir, pode abrir comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versos de número 23 até o 27,
Diz aqui, vamos ver se você vai se emocionar com esse texto, porque esse texto aqui é lindo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Olha a declaração linda de Paulo, falando das lutas, das dificuldades que ele passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação. Olha, até a nação dele perseguiu ele, até os que eram do seu país. Em perigo dos gentios, em perigos das cidades, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos dos falsos irmãos que diziam que amava, mas por detrás faziam mal. Em trabalhos, fadiga, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e pasme. No versículo 27 ele diz, em nudez. E nudez, queridos, é símbolo de vergonha. Quantas das vezes nós passamos, ou pelo menos o inimigo tenta nos envergonhar? Às vezes você passa por lutas, e pessoas lá de fora olham para você e falam, nossa, como você está passando por essa luta? É esse é o Deus que você serve? Esse é o Cristo que você prega? Meu Deus, eu não quero isso para mim não, quanto à luta. Mas mal eles sabem o quanto você está sendo fortalecido aqui dentro. Mal eles sabem que você vai ser um instrumento de Deus poderoso, até mesmo para a vida dele, quando essa pessoa precisar. Porque eles vão lembrar da gente. Eles vão lembrar daquele Paulo, daquela Maria, daquele João, que um dia professou a fé no meio das lutas. E ele vai lembrar, poxa, se ele conseguiu vencer naquela luta e naquela dificuldade e se alegrar no Senhor, o que eu não irei? E eles vão nos procurar. Então nós somos desafiados a pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo como Paulo fez, mesmo em minhas lutas. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10, verso de número 9 a 10, diz aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. É quando você se sente fraco que você diz, opa, essa é a oportunidade de ser forte. É nesse momento de dor, é nesse momento de luta, de tristeza, é que você olha para o Senhor e fala, Senhor, esse é o momento de eu me fortalecer. Esse é o momento de eu me levantar. Amados, não desanime quando as dores baterem em sua porta. Não desanime quando a perseguição surgir, porque essa será uma oportunidade do seu crescimento. Amados, isso é uma oportunidade. Eu olho nas minhas lutas, minhas dificuldades hoje como oportunidades. Então, eu tenho que olhar como estes homens olharam. Eu tenho que ver como Ana, como Davi, como Paulo olham para as suas dificuldades. Então, quando você orar ao Senhor, já agradeça a Ele. Amém. E saiba que mesmo que você tenha ou não tenha, é motivo de agradecimento. E quando nós temos esse coração grato, eu não vou nem dizer o que pode acontecer na sua vida, mas eu digo, vai com certeza ser bênção para você. Se você tiver um coração grato ao Senhor. E esse ministério aqui, eu sou muito grato, porque com 7 anos de idade eu aqui estava recebendo minha primeira palavra, minha primeira Bíblia, vendo o movimento dessa igreja, aprendendo a cantar corinho. Aliás, eu ganhei uma Bíblia porque eu aprendi a cantar uma musiquinha, a formiguinha canta a folha e ele carrega, quando uma deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando a preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra. E no final, eu com 7 anos, eu vi e falo, porque senão, meus irmãos, o tempo sobra. Naquele momento na igreja Rio, eu não imaginava que eu ganhava uma Bíblia. E foi um momento muito lindo para a minha vida, eu nunca mais esqueci. Então, queridos, o mais importante para nós é termos esse coração grato. E eu creio que Deus tem grandes bênçãos para a minha vida, porque eu aprendo a cada dia a ter esse coração grato com o Senhor. Amém. Diga ao seu irmão aí que está ao seu lado, seja grato em toda a sua vida. Fala para ele. Seja grato em toda a sua vida. Deus é
seja dado em todas as coisas. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Agradecer a Deus por essa mensagem, ainda não acabou, nós vamos dar continuidade, mas eu quero orar por você. Eu quero fazer um convite para você que carece das bênçãos do Senhor. Talvez você olhe para algumas situações, algumas áreas da sua vida e diga: queria tanto que Deus tocasse nessa área. Está difícil, está doendo. Eu queria que Deus tocasse nessa área. Então você vai fazer um compromisso com o Senhor de agradecer a Ele, porque isso será uma oportunidade para você se aproximar do Senhor. Eu não vou chamar você aqui, porque eu acho que todos virão, para não encher aqui. Mas só levante a mão de onde você está e declare ao Senhor: Senhor, eu te agradeço. Quem aqui pode agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque Deus está vendo esse seu coração. Deus não está vendo como eu estou vendo você de mão levantada. Deus está vendo o seu coração. Amém. O seu levantar as mãos é apenas uma expressão daquilo que está lá dentro de você. Então agradeça ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque esta data é tão especial. Nós comemoramos, Senhor Deus, esse 40º ano. Nós comemoramos, Senhor Deus, desde a fundação dessa igreja, que não é nossa, é sua. É a tua igreja, a tua noiva. Quantos irmãos, quantos filhos passaram por aqui. E nós somos gratos ao Senhor. Aprendemos, Senhor Deus, mesmo as dificuldades. Mesmo quando não havia dinheiro para pagar um aluguel. Mesmo quando não havia dinheiro até mesmo para suprir as necessidades do alimento desta igreja. Em muitos momentos. Mesmo quando o pastor dessa igreja não pôde tirar férias durante tantos anos. Pai, em tantas outras situações que essa igreja passou, nós podemos hoje agradecer ao Senhor. Porque tudo isso nos fortaleceu para que pudéssemos estar cada vez mais nos achegados a Ti. Cada vez mais fortes no Senhor. Porque é onde abunda o pecado, é onde superabunda a graça. E nós somos desafiados, apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências, das nossas dificuldades, Senhor Deus, de nos aproximarmos em Ti por causa da nossa dor. Nós te agradecemos porque é o Teu Espírito que nos traz a Tua presença. Nós te agradecemos porque mesmo quando talvez nós não tenhamos aquela vontade de vir à Tua casa, o Teu Espírito é aquele que nos levanta, o Teu Espírito é aquele que nos redobra as forças. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti pela vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam receber as bênçãos do Senhor nesta manhã, tendo um coração grato a Ti. Que eles possam sair daqui felizes e alegres, que possamos comemorar esse dia tão especial, mas que eles jamais se esqueçam de que a gratidão abrirá as portas dos céus para eles. Muito obrigado por esta manhã, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.